Vamos seguir agora com o painel Circularidade que Funciona. Menos discurso, mais operação no setor Horeca. Teremos também meia hora para esse painel, então vamos tentar correr aqui um pouquinho. Para moderar esse painel, eu gostaria de convidar Luciano Lopes, vice-presidente da ABI Bahia e diretor executivo do Grupo Prima. Aplausos, por favor. Bom dia, bem-vindo. Para participar dessa mesa, convidamos Adriana Muniz, diretora executiva do Village Taparica, Margarete de Busan, gerente de administração do Iberostar Hotels e Resorts, Natália Barreto, gerente ISG da Orla Rio. Aplausos, por favor. Sejam muito bem-vindos. Lembramos que temos apenas 30 minutos para esse painel, então, por favor. 40 minutos. Correto. Com a palavra, Luciana. Bom dia a todos e a todas. Tudo bem com vocês? Vamos ter aqui 40 minutos para a gente poder conversar um pouquinho sobre circularidade nos setores de hotéis, restaurantes, cafés. E para esse painel temos a Adriana, Margarete, Natália. Cada uma depois vai se apresentar e fazer a sua apresentação. Mas, inicialmente, eu queria fazer uma rápida introdução. Primeiro, todos vocês entendem o que é circularidade? Circularidade é fazer mais com menos. E esse painel é um dos temas que eu mais gosto de falar, de debater, porque é sustentabilidade na prática, né? É aquela história, é sustentabilidade, é a vida como ela é. Eu fiz um mestrado em desenvolvimento humano e responsabilidade social, e a minha dissertação de mestrado em 2009, lá no início de tudo, se falava muito pouco no mundo corporativo, mas, como sempre, todo conhecimento, ele é produzido, ele é trabalhado na academia, através de artigos científicos, de monografia, dissertações, teses. E sustentabilidade é um tema que, na academia, desde o final da década de 70, que ele vem sendo muito trabalhado, debatido. Quando eu fiz essa dissertação em 2009, eu tinha acabado de fazer um mestrado em finanças corporativas, e eu falei, caramba, o que é que eu vou falar? O que é que eu vou fazer? Falar sobre sustentabilidade. E aí eu busquei um tema correlato no mercado financeiro. Tem um índice de sustentabilidade empresarial na Bolsa de Valores, e eu queria saber o seguinte, vem cá, essas empresas que estão participando desse índice de sustentabilidade empresarial, será que ela tem um resultado melhor do que as empresas que não têm? Era uma hipótese que eu levantei. E aí fui pesquisar. Peguei, desde quando foi fundado o índice, em 2006, até 2009, peguei todas as empresas, fiz lá um estudo de econometria e testei realmente, fiz uma análise estatística e tal. E o resultado foi que deu igual, ou seja, estatisticamente, as empresas que praticam ações de sustentabilidade estavam tendo o mesmo resultado das empresas que não participavam do índice. Lógico, a minha conclusão foi, é igual, tanto faz fazer ou não, o resultado é o mesmo. Aí fui lá para apresentar, no dia 20 de agosto de 2009, apresentei, preparei a apresentação e tal, aquele protocolo todo. Discuti na época com o meu orientador, o professor Dr. Rosenberg, economista, Rosenberg Valverde. E aí veio até um baiano, o professor Hélio, da USP, participou da minha dissertação. Quando eu fiz a conclusão, ele falou, você está errado. Seu trabalho está ótimo, mas a sua conclusão, Luciano, ela está errada. Eu vou te dar um outro ponto de vista. Ora, se as empresas que estão investindo recurso para caramba, porque assim, sustentabilidade
é fazer algo, agir de forma responsável, é fazer algo que está além da sua obrigação. Ó, eu sou empresa, não tenho obrigação nenhuma, mas eu vou fazer porque eu acredito na sustentabilidade. Aí ele falou, se está tendo o mesmo resultado, Luciano, como é que é igual? Esqueça a econometria, esqueça a estatística. Se está fazendo, ó, tem um grupo de empresas que não faz, tem um grupo de empresas que faz e estão dando o mesmo resultado. Se essa daqui que está fazendo não estivesse fazendo, o resultado dela era maior, porque ela está investindo em algo que ela está além da sua obrigação. E aí veio, e a partir daí eu tive que mudar. Mudei, logicamente, a conclusão e falou, agora sim, agora a sua dissertação vale a nota 10 se você mudar a sua conclusão. E isso ficou, esse insight na minha cabeça, que falar de sustentabilidade e trazer, né, das diversas apresentações que eu participo, eu falei, não, a partir daí eu vou estar sempre buscando falar de cases realmente que estão sendo colocados em prática, que funcionam. E é exatamente essa temática de hoje. É circularidade. É fazer mais com menos. É fazer algo que, de forma direta, as pessoas percebam. E cada um aqui vai trazer um case justamente com esse objetivo. Mostrar o que é que cada empresa, cada organização está fazendo, está contribuindo realmente, efetivamente, né, com a mudança de qualidade de vida das pessoas. Porque esse, no final do dia, é o nosso propósito, né? Lógico que muitas empresas utilizam o ESG como muito mais um marketing, né? É muito mais, tá na moda falar de ESG, aí coloca lá no site, coloca no Instagram, empresa, ela está fazendo ação de sustentabilidade, ela incorpora princípios do ESG. Quando você espreme, quando você puxa lá, o que é que está fazendo? Deixa eu ver aí, realmente. Está fazendo o mesmo ou está dizendo que está fazendo? E eu acho que esse hoje aqui é o propósito. Então, para começar, Adriana, diretora executiva de ESG do Village Itaparica, vai nos trazer aí o seu case, Adriana, para que a gente possa, junto aí com esse time, com essa plateia maravilhosa, debater e falar sobre esse tema. E a dinâmica, eu vou quebrar um pouquinho o protocolo, tá? Eu trouxe algumas perguntas aqui, mas eu não vou fazer pergunta nenhuma, porque quem tem que fazer as perguntas é quem está sentado aqui. É quem viu lá o tema, veio para aqui e vocês estão livres para fazerem perguntas para a gente também. E se não fizerem, então eu faço. Mas primeiro eu quero dar oportunidade para quem tem aqui presente e queira fazer perguntas aos nossos apresentadores. Adriana, a bola é contigo. Obrigado a todos e vamos começar o dia. Obrigada, Luciano. Bom dia, pessoal. Eu sou Adriana Muniz, eu sou da empresa Sustentare, do Village Itaparica, mas também sou do coletivo Mulheres no Timão e da Associação de Mulheres do Mar. Então, dizendo isso, eu acho que vocês já entendem um pouquinho de onde eu venho e por que eu vou apresentar isso aqui para vocês. E queria fazer um adendo, Luciano. Eu subverto um pouco essa ordem estabelecida de trazer esse estrangeirismo para o nosso dia a dia, né? Reproduzindo a sigla ESG. ESG é uma sigla em inglês, mas eu moro num país que fala português, e um dos princípios básicos do ESG é relacionamento. E, para eu me relacionar, eu preciso ter uma boa comunicação. Como é que eu posso me comunicar bem com uma comunidade se eu falo ESG e ela não sabe nem o que é environment? Então, eu tenho que trazer para uma linguagem que ela entenda. Então, no Village Itaparica, ninguém sabe o que é ESG. Ou, se sabe, já esqueceu, porque até o CEO, quando fala, ele fala ASG. A de ambiental, S social e G de governança. Então, a gente já começa fazendo diferente a partir daí, trazendo
uma comunicação que seja acessível para todos os segmentos. E hoje eu vim mostrar aqui um pouco das nossas práticas sobre uma perspectiva diferente do que a gente costuma ver do turismo. A gente ouve muito falar do turismo sustentável e que, na minha opinião, eu acho que já ficou uma palavra muito batida e esvaziada. Então, o que eu trago para vocês hoje aqui é uma perspectiva que, para mim, é o futuro para o turismo, que é o turismo regenerativo. E ele se diferencia do turismo sustentável porque, enquanto o turismo sustentável ele se ocupa de diminuir o impacto, o turismo regenerativo ele produz impactos positivos e deixa um legado para as empresas, para os colaboradores, para a comunidade. Pode passar, por favor. Pode passar, por favor? Ok. É porque tinha dito que era para eu avisar. Esse. Ok? Bom, então, a pergunta que não quer calar, né, que é o motivo da minha vinda hoje aqui. Como o empreendimento turístico pode contribuir para regenerar pessoas, comunidades e ecossistemas? E aí eu trago a nossa primeira experiência no que toca à regeneração das pessoas. A gente tem um projeto que agora, essa semana fez 1 ano que está ativo, que é a Escola da Natureza. E, nesse período de 1 ano, a gente já conseguiu trazer mais de 5.000 estudantes para conhecer o que a gente chama o nosso centro de sustentabilidade, as iniciativas sustentáveis que a gente vem criando no âmbito do empreendimento. Foram mais de 500 horas de aula de educação socioambiental, né? E para falar de regeneração das pessoas, é preciso dizer que regenerar é ampliar o conhecimento. E é isso que a gente faz. A regeneração das pessoas passa por disseminar esse conhecimento e as boas práticas. A segunda forma de regenerar é trazer a comunidade para dentro do empreendimento e o empreendimento para dentro da comunidade. É isso que a gente desenvolve, capacitando os jovens locais, apoiando as iniciativas comunitárias, integrando com escolas todas as nossas atividades e estabelecendo espaços de participação para as lideranças locais. Então, o turismo regenerativo ele não beneficia apenas quem visita, ele fortalece quem vive no lugar. A regeneração dos resíduos. E aí a gente fala no que Luciano também falou sobre economia circular. Como é que esse produto ele consegue voltar para o sistema, né? Então, esse é um desafio nosso. E a gente não precisa saber fazer tudo, e eu não sei. Mas eu tenho parceiros e amigos que sabem. E 2 deles estão aqui. Eu queria até que eles levantassem a mão. Professora Zenes Novaes, professora de Química da UFBA, e professor Paulo Gomes, das Belas Artes. São nossos parceiros em 2 iniciativas geniais. A primeira, com a professora Zenes, a gente recicla todo o resíduo orgânico gerado no restaurante. Então, de setembro para cá, a gente já conseguiu produzir mais de 1 tonelada de adubo. E essa metodologia que ela utiliza é uma metodologia totalmente diferenciada, porque ela leva pouquíssimo tempo. Em 15 dias, a gente tem um adubo pronto para o uso, e que ela chama de whey protein das plantas. Ele não atrai vetores, ele precisa de um espaço muito pequeno para compostar, e ele não produz gás metano e nem chorume, né? Então, ela merece palmas, viu, gente? Essa mulher é genial. No meio, a gente tem a figura que, para mim, é central dentro desse processo de circularidade, que são os catadores. Hoje, nós temos 12 catadores cadastrados que, além de receberem todo o resíduo inorgânico gerado no restaurante, papelão, PET, latinha, a gente doa isso mensalmente para eles, a gente faz a segregação, a
o armazenamento e a gente doa para eles. A cada mês, a gente convida esses catadores para uma formação. Então, a gente sempre questiona o que é que vocês gostariam de falar no próximo encontro. Então, a gente já teve rodas de conversa sobre previdência para catadores, como cuidar da saúde, uso de EPIs. Então, a gente não só doa o material, mas a gente também investe nesse capital humano, que é muito importante. Para além da doação dos resíduos inorgânicos, a gente, através da iniciativa em parceria com o professor Paulo, a gente compra o plástico PP desses catadores. E isso, gente, traz uma dignidade assim fora do comum. Para vocês terem ideia, na ilha de Taparica, hoje, o quilo do plástico PP é pago entre R$1 e R$1,20 pelo atravessador. Então, se o catador chega lá para vender o plástico dele, é esse valor que ele vai receber por quilo. A cooperativa de mulheres, que eu convido, inclusive, vocês para darem uma olhada, tem um stand ali fora, as meninas da ilha estão ali, as mulheres artesãs do plástico. Essa cooperativa paga R$6 o quilo do plástico. Então, além da gente estar promovendo a reciclagem, retirando, né, toneladas de plástico PP do meio ambiente, a gente ainda confere dignidade para esse catador, remunerando de uma forma justa o trabalho que ele desenvolve. E a última foto, a foto das meninas da oficina de plástico com alguns objetos mobiliários que elas desenvolvem. Hoje, o Vilage Taparica é um cliente dessa cooperativa, né? Hoje nós temos uma encomenda de 85 mesas que vão estar em cada um dos apartamentos que estão sendo construídos no empreendimento hoje. E a regeneração dos ecossistemas, né? A gente falou de pessoas, falou de comunidade, e agora a gente vai falar do meio ambiente, dos ecossistemas que regem isso tudo, né? Antes da gente começar o processo de demolição, vale lembrar que a gente está situado onde funcionou o antigo Clube Med. Então, teve todo um processo de descomissionamento, que é um tipo de demolição controlada, né, onde a gente não chega derrubando. A gente vai lá e retira telha por telha, madeira por madeira. Isso tudo é outra história, também foi vendido num bazar para a comunidade a preço simbólico. Mas o que eu quero dizer é que, antes da gente começar esse descomissionamento, a gente fez uma força-tarefa com a equipe do Jardim e coletamos mudas e sementes de tudo que tinha de vegetal, né? Espécies nativas, exóticas, de forração, arbustivas, tudo. E formamos um viveiro que, ano passado, essa mesma época, tinha 1.200 mudas de planta. Hoje, nós já temos mais de 7.000, e esse viveiro faz parte do circuito desse centro de sustentabilidade que eu falei para vocês, que as crianças, os visitantes, os turistas fazem esse roteiro quando visitam o empreendimento. Ainda na regeneração dos ecossistemas, a gente engaja muito com a comunidade e promovendo ações que despertem, que sensibilizem, que promovam o pertencimento deles, porque a gente compreende que as ações elas se tornam perenes quando a pessoa se sente parte da solução. Então, não adianta trazer ações pontuais. Vamos comemorar o Dia do Meio Ambiente e pronto, o resto do ano ninguém fala no assunto. Então, periodicamente, a gente está envolvendo escolas, envolvendo associações, provocando a comunidade também a ser o protagonista dessas ações. Então, a gente não entra como o executor, mas como o apoiador, mas a gente estimula que eles realizem esses mutirões, esses encontros. Então, até hoje, a gente já tirou mais de 800 quilos de plástico, de microplástico, que a gente se concentra muito nisso quando a gente faz as nossas limpezas. E, para terminar, eu gostaria de deixar uma reflexão com vocês, para que vocês pensem o seguinte. Muito em breve, eu acho que isso já está acontecendo, o turismo ele não será medido mais por números,
ele vai ser medido pela intensidade do impacto na vida das pessoas, na vida das empresas e nos ecossistemas, né? No poder que ele tem de regenerar o ecossistema e de fortalecer, de fato, conexões legítimas entre lugares e pessoas. Muito obrigada. Olá, tudo bem? Meu nome é Margarete Debuzin, sou bióloga, estou representando o Grupo Iberestar. Eu atuo na área de gerente de administração do destino no Brasil, que é um cargo que funciona como um enlace da empresa com as instituições, com as principais partes interessadas relacionadas ao turismo. O Grupo Iberestar é uma empresa espanhola, familiar, que tem origem em Palma de Mallorca, uma ilha espanhola, operante em vários países do mundo. No Brasil, nós operamos em 2 hotéis 5 estrelas na Praia do Forte, região metropolitana de Salvador, e um barco que se chama Grand Amazon Expedition, que navega pelo Rio Negro e Rio Solimões, na região de Manaus, no Amazonas. E a rede Iberestar, ela traz um pioneirismo em relação ao turismo regenerativo, turismo positivo, representando, então, essas grandes cadeias hoteleiras. E, recentemente, esse ano, foi lançado um documento na Espanha, durante uma feira de turismo, através da nossa líder global em economia circular, Patrícia Dueñas. O Iberestar ele tem um hub interno, todo voltado à sustentabilidade. Nós temos 7 áreas foco de diferenciação na área de sustentabilidade, e uma delas é a economia circular. E é importante frisar, dentro desse documento também é dito, que o turismo ele precisa ser analisado de uma maneira sistêmica. Ou seja, ele não é uma coisa que opera isolado dos demais atores e das demais coisas que estão ao redor. Então, o turismo está inserido num destino, por exemplo, destino Salvador, destino Praia do Forte. Temos comunidades que vivem nesses lugares. Então, o turismo ele tem que ser interatuante com tudo que existe e trazer também uma qualidade de vida para as pessoas que moram no lugar, de uma maneira também a preservar os ativos para o futuro, como estamos comentando aqui, que o tema sustentabilidade. E dentro dessa questão da circularidade, nós temos que ter um pensamento de sair da operação linear para a operação circular. Aqui alguns números a respeito do Iberestar, a renda que é gerada, a equipe de mais de 35 mil pessoas global, operação em mais de 14 países e mais de 100 hotéis. Então, se trata de um case que engloba números, digamos assim, que chamam a atenção. Aqui é uma película a respeito da nossa sustentabilidade, as 7 áreas foco que nós temos. Então, a economia circular é uma delas. Nós temos também cuidando de pessoas, cuidar da natureza, crescer com sustentabilidade. Então, entra todo aquilo que já foi falado antes aqui por outros painelistas, que é ter construções sustentáveis, que é preservar a natureza do entorno, é ter análise de riscos das operações. No caso, a empresa ela opera principalmente em destinos costeiros, então entra também toda a questão das mudanças climáticas, e cada região ela tem uma particularidade. Aqui, em especial, nós temos a questão do estresse hídrico, então a água ela também entra dentro do conceito de circularidade, cuidar da água e da energia. Ali também se destacam Blue Foods, que nós temos uma parte também de fornecer pescados de origem responsável. Então, a sustentabilidade ela engloba várias questões e o relacionamento com o destino. Dentro da experiência circular, nós temos que incluir a experiência do cliente.
de uma maneira que seja fluídica. As pessoas vêm para se hospedarem em destinos para ter memórias significativas, e eu acredito que ninguém gostaria de ter uma aula de biologia dentro das suas férias, como tal, mas seria uma coisa indireta. À medida que nós estamos andando dentro do hotel, a gente começa a notar que o lugar ele tem separação de resíduos, que ele tem sinalizações que indicam qual que é o caminho que eu devo usar para ir para uma praia. Ou seja, os caminhos são sinalizados, não vou andar pela duna, então existe esse cuidado. As atividades dentro da empresa que englobam a experiência do cliente, ter essa aproximação da conservação da natureza, com todas as idades, oferecer esses conteúdos, ter um entorno que seja interativo, as plantas nativas identificadas, quais são as espécies locais. E aí, dentro dessa experiência circular, nós também oferecermos assim, a oportunidade das pessoas poderem consumir os recursos de uma maneira que seja adequada. Então, por exemplo, temos um serviço de água que são fontes, de forma que o cliente ele enche uma garrafa retornável de vidro. Então, com isso, nós já não estamos mais consumindo as garrafinhas de plástico de água dentro da operação dos hotéis. Então, com isso, se eliminou uma quantidade muito grande de plástico. Então, o plástico de uso único dentro das operações ele foi sendo eliminado. Então, hoje nós não temos esse uso de plástico massivo dentro das operações na experiência do cliente. Além disso, nós temos toda a questão da economia circular, separação de resíduos. A empresa foi pioneira em criar um departamento exclusivo para isso, que é o departamento 3Rs. Alguém sabe o que significa esses 3Rs? Reduzir, reciclar, reutilizar. A reciclagem seria, na raiz, aí, a terceira opção, né? Primeiro, nós temos que reduzir. Várias vezes a gente escuta que o melhor resíduo é aquele que não é gerado. Então, reduzir toda essa questão dos resíduos e, com isso, também, como a empresa ela, tem essa all-inclusive, todas as refeições, né, no hotel, então, nós temos também uma inovação, que é uma balança, que ela fotografa os resíduos que são gerados e ela classifica, tem como classificar, é uma tecnologia. E aí, com isso, se reduziu muito o desperdício alimentar dentro das operações. Então, alguns insights aqui do que pode ser feito para poder interagir melhor com o meio ambiente, reduzir essa quantidade de resíduos. E também um ponto importante, todo o resíduo orgânico gerado da operação aqui na zona metropolitana, em Praia do Forte, ele é destinado para compostagem. Então, nós temos hoje essa chancela no Brasil, tanto na operação de Manaus como aqui, em Praia do Forte, nós não enviamos mais resíduos para aterro sanitário. Então, ele tem, ou ele é reutilizado, ou ele é reciclado. Nós não enviamos mais para aterro. E tem livre de plástico de uso único desde o ano 2020. Para a interação dos hóspedes, nós temos aí os pontos de reuso de brinquedos de praia. Então, nós temos assim algumas coisas, insights, como eu havia falado, porque se trata de uma nova cultura e as pessoas vão assimilando isso conforme elas experienciam. Então, dentro dessa operação, nós temos várias atividades para que possa incluir as pessoas e elas se sentirem parte desse trabalho todo, que é a conservação ambiental e tudo que se faz em relação ao turismo positivo. Aqui é um insight a respeito desse white paper que foi lançado na Espanha esse ano. Então, dentro desse desafio da economia circular, né, esse documento ele identificou que nós temos algumas questões sistêmicas para a circularidade ser realmente implantada. Nós temos desafios sistêmicos. O que seria isso? Enquanto a empresa ela quer investir na sustentabilidade, como foi falado aqui pelo nosso mediador, as empresas querem.
Mas, muitas vezes, para que se possa abrir a oportunidade, desbloquear alguns problemas que existem, é preciso atuar em conjunto, ou seja, é preciso criar alianças com outras empresas do setor, de forma a ganhar uma força, para que possa enfrentar esses desafios sistêmicos que nós temos no nosso dia a dia, que podem ser falta de regulamentos no lugar, falta de infraestrutura, não ter para onde destinar esses resíduos. Muitas vezes existe uma dificuldade de encontrar um provedor que recicle determinado resíduo. Então, tem todo um desenvolvimento de uma cadeia produtiva por trás da economia circular, e, por isso, é preciso agir de forma coletiva. Aqui nós temos o nosso case, né? Que, no caso, o departamento 3R realmente é um diferencial da empresa, ter um departamento próprio para gerenciamento de resíduos. A questão da redução global de resíduos enviados a aterro é uma meta da empresa, não enviar mais resíduos para aterro sanitário. No Brasil, nós já logramos esse desafio. Diminuição do desperdício alimentar através dessa tecnologia que eu comentei, das balanças, então, que elas classificam. Então, é possível identificar as aparas de comida, o alimento que foi descartado praticamente sem consumo nenhum, inteiro. Então, dessa maneira, tem como reduzir a quantidade de determinados alimentos e gerenciar melhor esses insumos. Eu vou convidar vocês, então, no final da palestra, eu vou colocar um QR Code para que vocês possam acessar esse documento do White Paper em Economia Circular. Ele, no momento, está disponível em inglês, exatamente para terem a oportunidade de verificar depois, com calma, essas ideias desse documento, que é um chamado à ação, né? Não se trata de mais um papel, como se diz assim. Ele foi feito por uma equipe multidisciplinar, também com parcerias não só do Grupo Iberestar, e por pessoas que estão se dedicando a estudar isso, o que é economia circular. Realmente, o Iberestar ele se diferencia também, porque ele tem dentro do corpo dele, desse hub de inovação, pessoas que são praticamente pesquisadores, são pessoas com doutorado, são pessoas que são acadêmicas e também que já trabalharam na prática com todos esses temas. Então, aqui eu tenho os dois QR Codes. O de cima é desse documento, Towards Circular Hospitality, e o de baixo tem um QR Code para avaliação da palestra, se vocês também quiserem preencher. Eu agradeço pela atenção. Natália. Pois é, vou correr aqui por causa do tempo, mas primeiro agradecer a organização dos CITES aqui pelo convite, né? Eu sou Natália Barreto, sou gestora ESG da Orla Rio. Sei que estamos aqui com os brasileirismos, mas bom, é isso, né? E eu trouxe para vocês um pouquinho do case que a gente trabalha lá no Rio de Janeiro, conversando um pouco sobre como a nossa rede, né, que hoje é a maior rede de quiosques de praia do Brasil, vem lidando com esses desafios, que é a implementação de ações e projetos dentro da circularidade. Então, que o mercado mudou e que a sustentabilidade ela não é mais uma questão eu quero ser sustentável ou não, isso já passou e todo mundo já entendeu isso há muito tempo, né? Então, assim, hoje a pergunta ela não é mais por que eu tenho que ser sustentável. A gente já passou dessa fase e a gente precisa, na verdade, começar a questionar. Tá bom. Obrigada. A gente precisa começar a questionar, na verdade, o como. Como a gente vai fazer a implementação quando a gente tem diversos problemas hoje que são ligados com algumas questões que as minhas colegas já pontuaram, né? Que é como que a gente faz isso funcionar numa realidade onde, às vezes, a gente trabalha com equipes reduzidas, às vezes a gente tem pressões financeiras inúmeras, uma alta rotatividade de pessoal, fornecedores que, às vezes, têm certas limitações de entrega, não trabalham com certos tipos de materiais quando a gente pede uma substituição, por exemplo.
Então, acho que o desafio hoje é a gente transformar a sustentabilidade em algo que não é uma obrigação, é algo que faz parte do dia a dia das operações. Né? Então, para contextualizar o porquê que eu estou trazendo esse ponto aqui para vocês, eu preciso me apresentar. Né? Como Orla Rio, a gente é a concessionária que administra os 309 quiosques do Rio de Janeiro, são 27 postos de salvamentos, então é uma área bastante extensa de praia e de costa que a gente faz gestão, né? São bens públicos, nós somos uma empresa privada, com mais de 60 anos de história, né, dessa construção do que hoje é a Orla Rio. A gente começou com um fundador com carrocinhas de cachorro-quente, que foi evoluindo esse olhar, entendendo o negócio de praia, né, trazendo pessoas juntos. Né, muito se falou sobre conexões, sobre experiências. Então, é exatamente isso. E a gente vem crescendo esse olhar para a praia de uma forma em que o turismo sustentável, a sustentabilidade, ela não é só uma palavra, não é só um conceito em si, mas sim um pilar dentro da Orla Rio e o que a gente também leva a esses 309 quiosques que estão conosco. Né? Então, hoje a gente lida com uma média de mais de 2 milhões de clientes por mês, né, visitando esses quiosques, mais de 7 milhões de visitantes ao mês, né, em todas as nossas praias. E traz um desafio muito grande, porque a gente está falando de centenas de operações independentes. Né? Nós somos a concessionária, mas cada empreendedor que opera dentro de um quiosque tem a sua autonomia para gerir o seu negócio como melhor entende. E aí vem aquela questão, né? Como que eu, como concessionária, levo isso para eles? A gente tenta trazer esse olhar, né, por mais desafiador que seja, na presença. Né? Então, a gente hoje faz um acompanhamento muito próximo, entendendo cada operação, entendendo cada dificuldade, tentando mostrar que essa necessidade não é só uma necessidade de mercado, mas é uma necessidade também que o cliente dele, que está ali participando no dia a dia, consumindo, busca. Né? Então, ele vai além de uma necessidade, ele vira uma experiência e vira uma questão de vontade de fazer diferente, né? Um diferenciador de mercado. E aí a gente passa a olhar não só para a operação pequena, né, do gerenciamento de resíduo em si, eu olho desde a compra. Né? Então, a gente faz esse acompanhamento desde a compra, né, trazendo novos fornecedores, na cozinha, o preparo, a finalização dos pratos, os estoques. E aí, lembrando, são 309 quiosques. Né? Então, a gente tem que olhar para tudo em todos eles. A gente olha para o descarte, olha para a rotina diária. Então, assim, são muitas questões em que você precisa mapear toda essa cadeia para poder entender aonde essa circularidade ela pode entrar. Né? E aí vem o grande desafio. Né? Como que a gente implementa essa circularidade em centenas de negócios diferentes? Né? Essa escala de 309, de mais de 180 operações, são mais de 180 CNPJs diferentes que a gente faz gestão, como que eu olho para todas essas frentes e implemento para pessoas que têm diferentes tipos de maturidade e entendimentos de sustentabilidade em si? Né? Então, a nossa rede ela funciona como um shopping à beira-mar. Eu tenho diversos restaurantes, né, que vão ser extremamente vivos, múltiplos, plurais, diversos, em 34 quilômetros de praia. Né? Não são 309 quiosques em um espaço pequeno. A gente tem uma linha de costa imensa para olhar, para avaliar. E aí a gente fica com essas conexões, né, que são os grandes desafios. Né? Os operadores que trabalham dentro desses quiosques, que têm os seus negócios em si, os seus funcionários, porque às vezes a gente tem essas questões também de comunicação dentro do negócio, né? Nem sempre o que a gestão quer é o que é executado na ponta. Os visitantes que querem a experiência, né, na sua totalidade em si, os fornecedores que a gente tem essas questões que eu já pontuei anteriormente, as cooperativas que trabalham conosco, universidades, porque sim, nós precisamos trazer universidades para olhar academicamente para cada problema que a gente tem, até para que sejam desenhadas novas soluções. E o poder público, porque nós somos uma concessionária, então a gente responde ao poder público, estamos abertos a auditorias, a visitações, né? Então a gente precisa olhar para isso também como uma parte interessada desse negócio. Então, para que a gente possa organizar isso tudo, a Orla Rio criou um ecossistema,
onde a gente faz gestão desses projetos de uma forma estruturada, né, estratégica, para que entendam que, na verdade, não é um projeto, não é uma ação, é todo um ecossistema de negócios sustentáveis que são parte do negócio de cada operação que está ali, né, atuando na nossa área. E aí surge o Orla Impacto. A plataforma Orla Impacto é não está muito boa a imagem aqui, mas depois eu posso compartilhar com vocês essa apresentação para que vocês possam conhecer, né? Mas a plataforma Orla Impacto, ela organiza todos os nossos projetos, sejam eles de cunho ambiental, social, né? Governança, enfim, faz parte do que a gente faz no dia a dia, mas mais de cunho socioambiental em si mesmo. Então, ele vai de transição energética, gerenciamento de resíduos, melhores práticas, regeneração de ecossistemas. Então, é um boom de várias coisas que tornam, na verdade, a vida do operador que quer isso muito mais fácil. Para quem não quer, talvez eu torne mais difícil, mas faz parte, né? Eu, como concessionária, preciso olhar para isso de uma forma em que eles entendam que faz parte do negócio deles, a partir do momento que eles entram para a nossa rede, olhar para o negócio de uma forma diferente. Então, trazendo um pouquinho, eu vou passar um pouco mais rápido dessa parte, falando sobre os projetos que a gente implementa, né? A gente iniciou em 2019, olhando para o resíduo, que eu acho que é o pontapé inicial que todo mundo que vem falar de sustentabilidade começa falando, né? Então, a gente traz a reciclagem como o ponto principal disso. Então, a gente olha para o fato de que a gente precisava deixar de chamar o resíduo de lixo, né? Transformar ele em algo diferente de lixo. Então, a gente traz implementação dos pontos de coleta seletiva, né, em toda a nossa área de atuação. Hoje, né, desde 2019, a gente já reciclou mais de 348 toneladas de materiais recicláveis, né, que foram destinados para cooperativas que reinseriram esse material na cadeia produtiva. E aí o que eu acho que é legal também, que sempre que possível, né, a gente faz a contratação de cooperativas a partir de contratos, né, então a gente paga o serviço e eles fazem a venda do material, né, que é coletado. Então, eles passam a ter a geração de renda de duas fontes, o que é importante para eles, até para o desenvolvimento da cooperativa em si. E, como as minhas amigas também pontuaram, né, a gente entende que a gente precisa envolver todo o território, né, o entorno, as pessoas que vivem daquilo, que frequentam a praia, porque a gente está falando de negócios de praia, a trazer o olhar do pertencimento através dos nossos mutirões de limpeza de praia, né? A gente precisa fazer com que as pessoas que moram ali sintam-se parte desse negócio. Então, a gente usava e usa muito a ferramenta do cleanup como uma ferramenta de sensibilização, de conscientização, para que a gente possa ter essa frente de resíduos intrínseca na população, além dos nossos negócios em si. Então, não existe essa economia circular sem que a gente comece a olhar para o resíduo de uma forma diferente, né? Amadurecendo esse olhar, a gente tem um problema muito grande nas praias e acho que as cidades costeiras como um todo, que é o coco, né? O coco é uma fruta linda, extremamente instagramável, né? Para tirar a foto, para você estar na beira de praia, não tem nada mais simbólico do que aquela foto do coco com um canudinho, né? Tô de férias e está tudo certo. Mas para a cidade, fazer gestão desse resíduo é um problema. É um problema porque ele é volumoso, ele é pesado, ele é muito resistente. Então, para os caminhões que fazem a gestão disso, a gente traz um problema, questão de manutenções, né, e várias questões em si, fora a decomposição desse material em aterro sanitário, que gera inúmeras e inúmeras toneladas de gás carbônico que são lançadas, agravando, de alguma forma, a pressão aqui, gente, desculpa. Enfim, efeito estufa, já sabemos disso. Então, a gente passou a olhar para esse resíduo também de uma forma em transformá-lo, né? A gente não fala de compostagem em si diretamente, mas a gente passa a olhar para esse resíduo com uma cooperativa parceira também,
onde a gente faz o beneficiamento dele e a transformação desse material em 3 outros tipos de materiais diferentes. Então, hoje a gente transforma o resíduo do coco em fibra, né, que é usado para artesanato e várias outras frentes. O pó, que hoje é usado para areia de PET, então, né, já está sendo vendido como uma substituição para areia de gatos, enfim. E obviamente, transformando em chips para jardim, né? Então é muito usado também em paisagismo. Então a gente passa a reinserir esses materiais como novos produtos na cadeia produtiva, né? Tô correndo. E aí, enfim, olhamos para resíduos recicláveis, olhamos para um dos principais problemas orgânicos, né, do material em si, e a gente passou a ver que, na verdade, a gente podia fazer mais. A gente estava querendo trazer um olhar para a integração de todos esses fluxos, né? E como que eu integro todos esses fluxos se a gente tem o rejeito, que é um problemaço, né? Que a única solução dele é o aterro sanitário? Não, né? A gente passa, além de trabalhar com os resíduos recicláveis, olhar para os resíduos orgânicos através da compostagem, né? A gente passa a olhar para os rejeitos com uma solução do coprocessamento, né? Então, eu passo a fazer, e aí esse projeto é o Protect Paradise, a gente faz ele em parceria com a Green Mining, né, que é uma empresa, uma ONG parceira nossa, né, ali na área de São Conrado. Então, faço o convite para vocês que não conhecem o Rio de Janeiro ainda, venham conhecer o paraíso que é São Conrado. Tá? E lá a gente está propondo, né, que para os próximos 2 anos a gente tenha a primeira praia aterro zero do Brasil, né, onde a gente faça a gestão integrada de todos os materiais que são gerados nos negócios, né, de praia, e que a gente possa trazer uma solução viável, escalonável para esse olhar. Então, infraestrutura ela não resolve tudo, né? Obviamente que no meio disso tudo a gente leva muita coisa, mas nem sempre tudo é implementado da mesma forma, né, em todos os quiosques. Então, a gente entendeu que, na verdade, o problema não era ter ou não uma lixeira para fazer a separação dos materiais, era sim comportamento de pessoas. Então, a gente entendeu que o desafio era engajar as pessoas e transformar esse comportamento numa rotina do dia a dia. E aí surge o projeto Eco a Orla. O Eco ele funciona como um guia de sustentabilidade na prática, ele é gamificado, são 7 níveis de sustentabilidade, onde a gente pega cada um desses nossos quiosques, avalia mensalmente, faz um diagnóstico, acompanha com as equipes, faz treinamentos para que eles possam entender o que eles precisam fazer dentro desses critérios para ir evoluindo dentro desses níveis. E a gente devolve para eles esses indicadores de evolução, para que eles possam ter essa mensuração de como está essa evolução deles em cada um deles. Então, a gente passa a trazer o olhar de que mesmo as pequenas decisões do dia a dia, elas fazem parte de uma rotina que muda o negócio em si. Então, a gente traz a sustentabilidade de uma forma fácil, prática e possível, né? Porque são 7 níveis, bem tranquilo, você vai evoluindo aos poucos, você nem sente, é quase um jogo, né? Então, é bem legal. E aí a gente passa a expandir o olhar para a parte de regeneração e conservação do ecossistema de praia. A gente está em um ambiente de praia, né, obviamente, e não dá para a gente trabalhar na praia sem ter o olhar para o ecossistema do entorno dos quiosques. E aí a gente passa a olhar para a regeneração das restingas, né, que é nosso ecossistema principal, faz parte da Mata Atlântica, é aquele primeiro ecossistema ali da linha da costa, a vegetação, principalmente, extremamente característica. A gente iniciou esse projeto em 2024, até hoje foram mais de 8.000 mudas plantadas, mais de 13.000 metros quadrados já restaurados de restinga, e aí a gente estima que foram próximos de 10 toneladas de carbono já sequestradas a partir desse projeto e dos benefícios que a gente tem trazido. Então,
ao nosso ver, como Orla Rio, a gente entendeu que não basta só reduzir os impactos, a gente precisa também gerar um impacto positivo, falando um pouco sobre o turismo regenerativo, né, o que a gente tem cada vez mais trabalhado. Então, a circularidade, para a gente, ela não termina quando a gente fala só sobre gestão de resíduos, ela vai se complementar quando a gente desenvolve e quando a gente devolve o valor ao ecossistema e ao território que a gente está imerso, né? Então, até 2026, né, até o fim desse ano, a gente ainda prevê mais 22 mil metros de áreas restauradas, que é aproximadamente 30% dos quiosques da Barra e do Recreio. Então, assim, ainda tem muito para a gente fazer até para os próximos anos, né? Então, mais de 15 mil mudas plantadas, enfim. E aí, só para trazer um exemplo para vocês, o que é uma regeneração, assim, e o que a gente vem fazendo com esse projeto, a foto da minha direita é a foto do antes da gente iniciar o projeto, e o posterior são 6 meses após a nossa ação de retirada de exóticas, né, porque a gente trabalha só com espécies nativas de restinga, e o plantio e a regeneração desse ecossistema. Então, assim, a gente olhou para isso tudo e entendeu que não existem esses territórios sustentáveis sem que as pessoas estejam comprometidas em trabalhar nessa transformação. Estou terminando. Então, só para dividir com vocês um pouquinho sobre essas nossas expectativas frustradas, porque é isso, né? A gente tem muita vontade de fazer e a gente acha que todo mundo está com a gente nesse mesmo barco. Mas a gente precisa entender que nem todo mundo vai aderir aos projetos no mesmo ritmo, né? Eu estou falando, de novo, de 34 quilômetros de praia, 309 quiosques. Então, eu vou ter maturidades completamente diferentes dentro da pauta da sustentabilidade. E aí, a gente entendeu também que o treinamento isolado ele não vai gerar mudança, a gente precisa desse pacotão chegando, então é quase como uma imersão em sustentabilidade, circularidade. A pessoa sai dali quase que treinada, eu vou dar um diploma para cada um deles depois de 3 anos de operação. Mas os indicadores eles precisam evoluir conforme os aprendizados de campo, né? A gente precisa entender também o que a gente está propondo como estratégia de projeto e o que está funcionando em campo, para que a gente possa entender que, na verdade, o que eu estou propondo dentro do escritório e o que acontece em campo, às vezes, são coisas completamente distintas, né? Então, a gente precisa ter esse olhar, sim, e simplificar as coisas, porque não tem sustentabilidade com projetos megalomaníacos. A gente tem que começar com o que a gente tem e a gente tem que trazer coisas simples para entendimento de todos, né? E aí a gente entende, obviamente, que os incentivos eles vão acelerar resultados, porque a primeira coisa que você chega numa operação e você apresenta um projeto de sustentabilidade, eles perguntam o que eu vou ganhar com isso. Né? O que eu vou ganhar com isso não é só o benefício ambiental, porque isso não é suficiente, né? Não é a longevidade do negócio, não é a gente, de alguma forma, está fazendo o nosso papel para as mudanças climáticas não serem tão abruptas e tão graves como estão sendo previstas, isso não é suficiente. A gente precisa trazer outros incentivos. Então, a gente trouxe o olhar, claro, para desconto no aluguel, para ganhar um brinde para os mais engajados, uma premiação como um todo, visibilidade, porque às vezes é só isso que a gente precisa dar, né, para quem está fazendo, mostrar que ele está fazendo, ele ser o exemplo positivo. Então, isso funcionou muito para a gente. E aí, isso trouxe o olhar, que as pessoas, elas transformam os sistemas. Né? Eu não vou transformar o sistema todo querendo que o projeto entre e vá. Eu tenho que cativar as pessoas, porque essas pessoas que estão cativadas, entendendo o projeto, entendendo o propósito, elas que vão mudar todo o sistema em si. E que o processo ele precisa de construção coletiva, né? Sozinho a gente não faz nada. Eu preciso de cooperativas comigo, eu preciso de universidades comigo, eu preciso de parceiros de peso, né? Olhando para a mesma coisa que a gente está olhando, para que a gente possa, enfim, trazer o valor que a gente precisa trazer para as pessoas, para os negócios e para o território. Obrigada. Bem, o tempo já acabou, mas eu vou fazer pelo menos uma pergunta, e eu acho que cada uma pode responder. Acho que é uma pergunta que é comum a todos. Eu acho que o que fica qual é
o maior desafio para a gente transformar intenção em execução? Eu vou Ser pedir, bem por favor, sucinta. que vocês sejam bem breves. porque estamos- Engajamento. Cooperação. Eu acho que é a conexão, né? Eu falei bastante sobre isso. Para mim, é a conexão entre pessoas. Perfeito. Eu acho que as perguntas que a gente ia debater, muita coisa foi aqui mostrado. E eu acho que um foco principal é justamente buscar esse equilíbrio, né? Quando a gente fala de a dimensão ambiental, a dimensão social e a dimensão da governança, a gente sempre tem que pensar e convencer a nossos investidores, né, a nossos acionistas, olha, esse investimento que a gente vai fazer, se a gente fizer antes do projeto começar, eu acho que esse em todos os negócios, eu acho que fica essa lição. Se a gente fizer antes, a gente vai ganhar muito mais lá na frente. Porque fazer depois custa muito mais caro. Para a imagem da empresa, para o negócio, para o meio ambiente, para as sociedades. Enfim, eu acho que a circularidade, como eu falei no início, ela tem esse grande desafio. A gente precisa fazer cada vez mais e a gente sabe que os recursos eles são cada vez menores. Então, realmente, a intenção, ela começa pela intenção e termina em uma excelente execução. É isso. Obrigado Muito obrigada. a todos e tenhamos um ótimo dia. Obrigada a vocês, obrigada à mesa.